O governo federal e o Congresso estão próximos de um acordo sobre uma nova rodada do auxílio emergencial, com o benefício sendo concedido entre março e junho deste ano em parcelas menores. Mas a proposta depende da aprovação da chamada PEC de guerra, que livra o governo das restrições fiscais. O governo e lideranças do Congresso avançaram nas negociações para a concessão de mais uma etapa do auxílio emergencial. O valor em negociação é de R$ 250 em 4 parcelas, o que resulta em um custo total de cerca de 30 bilhões de reais. O público-alvo são as 19 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e mais 11 milhões de informais. Se aprovado, o benefício deve ser concedido entre março e junho deste ano. Mas, para a concessão do benefício, o governo reforça a necessidade de uma contrapartida fiscal, que seria a aprovação de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas, conhecida como PEC de guerra, vai ter uma cláusula de calamidade pública, que na prática permite que a retomada do auxílio emergencial não seja incluída no espaço do teto de gastos. A expectativa é de aprovação deste texto até a primeira semana de março. Já a segunda PEC vai ter medidas mais duras de cortes de despesas. Vão constar medidas para assegurar a sobrevivência do teto de gastos até 2026. O objetivo é que a aprovação aconteça até junho, ao fim da nova rodada de auxílio. Em evento na noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o roteiro defendido pela equipe econômica quanto ao auxílio emergencial. Digo ao Congresso que a PEC de guerra é o que me permite fazer auxílio emergencial urgente, disse o ministro. E completou falando de prazos. Vamos trabalhar durante o carnaval, todo mundo, já combinamos isso. Se trabalharmos juntos, em 15 dias termina isso. O protocolo está pronto. Podemos disparar tudo em 20 dias. Daqui a pouco, ao 12h30, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai receber o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. No encontro, vão debater a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Após esse almoço, Pacheco vai conversar com a imprensa. O auxílio emergencial deu sustento para o consumo interno durante a pandemia. Mas em janeiro, com o fim do benefício, já estamos sentindo uma queda na demanda por proteína animal, também hortaliças, frutas e lácteos. Com esta proposta das 4 parcelas de R$ 250 para um menor número de pessoas, será que o consumo vai seguir sustentado ou vai voltar num ritmo menor? Pergunta que eu direciono para o Miguel Daúde. A falta de renda, das pessoas, Daúde, dificulta o acesso a esses alimentos. A gente vai ter problemas, na sua opinião, mesmo com esse benefício? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila Paiva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, sempre nesse horário com vocês. Priscila, você estava fazendo um preâmbulo bem feito, sobre essa questão da decisão desse auxílio emergencial, e me veio na cabeça o seguinte, que o Paulo Guedes disse que vai preparar isso. Paulo Guedes, você já sabia que isso ia acontecer há quanto tempo? Agora que você vai preparar? Não tinha um esquema para poder atender isso rapidamente? Pelo amor de Deus, Tinha, sempre falou, que se precisar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, e agora a gente pega e vê que não tem absolutamente nada a não ser discurso. Mas vamos lá. Nosso objetivo não é esse, Nosso objetivo é outro. Qual é o nosso objetivo aqui, Priscila? É o seguinte, você me pergunta se vai haver uma queda da demanda, Sim, vai haver, como o auxílio menor e um número de pessoas também menor, você acaba, evidentemente, tendo um impacto. Esse período de 3 meses sem o auxílio, a gente já está vendo alguns dados preditivos que a população já está enrolada. Como é que a gente olha isso? A poupança caiu 1 bilhão. Significa que as pessoas começam a procurar outra forma. De cada 10 pessoas que recebiam auxílio, 7 não conseguiram colocação. E no mercado, no nosso mercado, na agropecuária, o que a gente percebe? A suinocultura, devido à falta dessa demanda interna, os custos subiram demais e os produtores já não têm mais ganho. Já estão ali, no 0 a 0. A avicultura está tomando prejuízo, quem produz frango. A parte de bovinos,
começa a ter problema seríssimo. Ai, Daúde, todo dia vocês publicam que a arroba do boi está 300, 300... Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é preço, né? E a outra coisa é custo. Não adianta nós ficarmos comemorando se a arroba está 305, 304, que a arroba do suíno, nada disso. O que interessa é custo, e custo disparou. Por que os custos dispararam? Porque os preços estão fora do lugar. E a instabilidade econômica que a gente está vivendo, Priscila, não tem sentido. O dólar sobe 1,5% num dia, cai 1,5% no outro dia. O que é isso? É instabilidade. Agora, o que o governo está dizendo? Eu só vou dar dinheiro se eu tiver contrapartida. Eu quero ver essa discussão de hoje com o Congresso, né? Não, mas aí nós vamos fazer uma PEC emergencial, que é aquela PEC que estipula gatilhos para cortar despesas automaticamente, e dentro dessa PEC tem lá uma cláusula de guerra, né, de calamidade pública, em que o governo vai poder gastar sem ter problemas com o teto de gasto. Ô, ministro, qual é a diferença do dinheiro gasto por uma emenda na Constituição e o dinheiro gasto sem essa emenda? É a questão legal. Sim, ninguém quer cometer irresponsabilidade. Mas peraí, a gente já sabia que isso ia acontecer. Já sabia que isso ia acontecer. Agora nós vamos pegar o seguinte: começa esse auxílio em março. Então, o primeiro trimestre de 2021, já estamos com o PIB negativo. Dependendo de como a agropecuária vai enfrentar a questão de clima que está muito grave, né? A oferta, os custos estão subindo demais, então nós podemos ter no único setor da economia que ajudou durante a recuperação econômica, nós vamos ter problemas gravíssimos. Será que é difícil entender? Eu que sou uma pessoa que não teria a sua experiência, a sua visão, a sua inteligência, a gente percebe claramente. A gente não pode ficar com o pé em duas canoas, ministro. A gente acaba molhando a bunda. Não dá. Nós temos que ter uma definição. Tudo bem, vamos ter contrapartida, mas já podia ter visto isso lá atrás. Mas aí o Rodrigo Maia não queria. É sempre assim. Sempre tem um culpado pela incompetência daquilo que nós não conseguimos fazer. Então, Priscila Paiva, o agronegócio, a agropecuária já vem sentindo, o hortifruti está sentindo muito, a parte de frutas está sentindo muito, a parte de lácteos está sentindo muito, quer dizer, e a agricultura familiar, que é onde estão milhões de brasileiros. Então, quer dizer, esse auxílio emergencial, ele vem aonde as pessoas não têm como sobreviver, porque se nós tivéssemos emprego, essas pessoas estariam trabalhando. Agora, como é que nós compatibilizamos a garantia desses trabalhadores com o emprego? Você viu alguma fórmula aí para que vai retomar o emprego? Não. E olha, Priscila, a situação do mundo nesse aspecto é muito grave, porque a gente não sabe essas derivações desse vírus, né? Essas novas cepas, como é que elas vão se comportar, se elas vão controlar a evolução da doença, é uma incerteza. Os países que têm dinheiro, tudo bem, estão se endividando, e nós aqui estamos dando murro em ponta de faca e correndo o risco de colocar sem renda aquele setor que sempre garantiu para o governo a sua estabilidade econômica. Priscila, temos que pensar nisso. Aliás, nós não. O governo tem que pensar nisso. Tá certo, Daúde. Obrigada pelo seu comentário. Mais um ano difícil pela frente, mas seguimos juntos. Um bom fim de semana.